Bom, vamos começar aqui a nossa bagaça. Não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever. Que é o seguinte: Braga Neto reviravolta jurídica. E é verdade, aqui não tem clickbait. Tem muita gente que bota aí uma reviravolta, Braga Neto vai se dar bem. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que houve uma reviravolta jurídica no caso do Braga Neto, porque ele resolveu trocar o advogado por um outro, muito influenciado pelo presidente Bolsonaro, certo? Então, vamos comentar sobre isso, porque, infelizmente, o Braga Neto ainda está preso. Não vou ficar relembrando aqui o motivo, porque todo mundo já sabe o que aconteceu com o Braga Neto, né? Obstrução de justiça, depois que o inquérito já havia sido encerrado, que é uma coisa inédita na história recente do Brasil. Pode ter acontecido lá no tempo de Getúlio Vargas, do Estado Novo, porque nem no regime militar isso aconteceu. Mas agora, em plena ditocracia brasileira, o cara encerra o inquérito, mas prende alguém porque ele vai atrapalhar o inquérito que foi encerrado. A mentalidade é essa, o raciocínio é esse. Vamos prender Braga Neto, por quê? Porque ele está atrapalhando a gente fazer o inquérito. Mas o inquérito já acabou. O inquérito já foi encerrado. Como é que o cara vai atrapalhar uma coisa que já acabou? Bem, isso todo mundo já sabe, é ficar chovendo no molhado aqui. Vamos para o que é a novidade do caso, que é justamente o novo advogado de Braga Neto, que defendeu Dirceu e delatores da Lava Jato. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas, veja bem, matéria do Metrópolis, saiu Guilherme Amado e entra o Igor Gadelha no lugar dele, achando que tá. Ô, Igor Gadelha, deixa eu te dizer, o Guilherme Amado vai comer um dobrado. O Brasil vai voltar uma hora dessas à normalidade jurídica, ele será processado por ter ajudado a botar Felipe Martins na cadeia, e lá nos Estados Unidos ele nunca mais bota o pé. Você está indo no mesmo caminho, certo? Mas vamos lá, olha o título. Novo advogado de Braga Neto defendeu Dirceu e delatores da Lava Jato. Aí você pensa assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Não tinha outro advogado, não, para o Braga Neto chamar? Alguém que defendeu Dirceu? Bom, Dirceu está solto, não está? Dirceu está com os direitos políticos deles aí inteirinho, não está? Dirceu pode se candidatar a deputado federal, Didi não pode. Se eu voltar para o Brasil, vocês sabem o que acontece comigo. Então, não é uma burrice, não, certo? E, bom, vamos explicar melhor aqui para vocês. Contratado nessa quarta como novo advogado do general Braga Neto, o criminalista José Luiz Oliveira Lima tem um histórico de clientes famosos no mundo político. Conhecido como Juca, o advogado defendeu o ex-ministro Zé Dirceu durante o processo do Mensalão. Na Lava Jato, ele foi o responsável por fechar a delação do empreiteiro Léo Pinheiro, dono da construtora OAS. E Léo Pinheiro se deu bem, porque fez a delação premiada, pagou uma grana e tá aí, livre, leve, solto. E é capaz de pegar essa grana de volta. Bom, na carteira de clientes, o advogado tem ainda Pedro Guimarães, ex-presidente da Caixa do governo Bolsonaro, e o autor e humorista Márcios Mellen, ambos acusados de assédio sexual. Bom, o da Caixa é aquela história que a gente já sabe, que até hoje não deu em nada, e o do Márcios Mellen, todo mundo já sabe que foi uma armação das lacradoras da Globo contra ele, porque o Ricardo Feltrin já fez uma série de matérias sobre isso. Se você não viu, eu recomendo que você veja. Ele conseguiu desvendar toda a trama macabra para destruir a vida do Márcio Mellen e não conseguiu, porque as mulheres são tão burras, mas tão burras, as que Dani Calabresa e companhia, que acusou Márcio Mellen, que Márcio Mellen tinha todos os prints de Dani Calabresa para ele, com conotações amorosas, digamos assim. Uma outra que ele tinha um caso, mulher casada, pediu para ele, traga uma... Você está aí em Paris? Traga uma Victoria's Secret para mim, que é aquela lingerie caríssima, famosa, para a gente usar junto. O cara tinha os prints de tudo, velho. Que assediador é esse que dá presente para a mulher? Que assediada é essa que pede calcinha para o assediador? Mas, enfim, isso é um outro papo.
vamos voltar aqui para o Braga Neto, mas a gente precisava botar esse contexto aí, porque é o advogado. Bom, Juca foi instituído como novo advogado de Braga Neto nessa quarta, 4 dias após o general ser preso por obstrução de justiça no inquérito do golpe. Ele entrou no lugar de Luiz Prata, que foi destituído. Bom, isso é bom ou é ruim? Como eu disse para vocês, é bom. Porque o cara, não estou nem aí se ele foi advogado do José Disseu ou de outros aí. Olha onde está José Disseu e olha onde estão os clientes do cara. Tá tudo solto, irmão. Certo? Então é o seguinte. Teve um dedo de Bolsonaro aí, sim. Bolsonaro deve ter feito chegar a Braga Neto, já que Braga Neto está preso, ou por algum modo. Bolsonaro disse que realmente esse advogado que o Braga Neto tinha sim uma propensão, tinha uma tendência a querer botar na cabeça de Braga Neto para Braga Neto fazer uma delação premiada. Certo? E aí, Braga Neto trocou de advogado, que é um cara que não está afim de fazer delação premiada, apesar de ter feito do Léo Pinheiro, da OAS, mas era outro caso, outra história, não tem nada a ver com isso aqui agora. Certo? Então, assim, ele trocou por esse advogado, que é tido aí pelo entorno do Braga Neto como um cara que, de fato, não vai fazer delação premiada. Bom, o único que fez delação premiada até hoje se chama Mauro Cid. Foi esse que não aguentou. Esse é o homem dos nervos de aço que tem nervo de papel. Porque Felipe Martins, que nunca foi militar, nunca foi forças especiais, como era o Mauro Cid, não abriu o bico. Nenhum outro militar abriu o bico, né? Não estou dizendo que tem alguma coisa para delatar, não, mas nego não falou nada. E Mauro Cid vai e abre a bocarra dele e está entregando Deus e o mundo aí para livrar a pele dele. Não sei se tem provas, provavelmente não, mas você não viu nenhum outro militar entrar nessa conversa aí de delação premiada. Então, Bolsonaro dizem que tem um dedinho aí. O Braga Neto trocou o advogado porque parece, a conversa que rola de bastidores aí, conversei ontem com um deputado federal do Novo, que vocês gostam muito, e conversei também com um deputado do PL ontem, e a galera está dizendo que, em relação a esse Braga Neto, a troca de advogado foi bastante favorável, porque esse advogado, como eu já disse, não tem pretensão de fazer com que o Braga Neto delate alguma coisa. Tá certo? Vou mostrar aqui para vocês a cara de tristeza da Andréa Sadi quando ela soube que Braga Neto trocou de deputado. Tá triste. Ela tá tite. Tá muito tite. Porque ela queria o advogado antigo, que estava a fim de botar miolos na cabeça do Braga Neto para dizer delate Bolsonaro, saia da cadeia, delate Bolsonaro. Aí o cara troca de advogado e Andréa Sadi ficou tite. Andréa Sadi ficou tite. E toda vez que a Andréa Sadi fica tite, a gente fica feliz, certo? Olha o que ela disse aí. Só quero pedir às 8.500 pessoas que estão nos assistindo, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever aqui não, amigão, porque ajuda muito. Um joinha e uma inscrição ajuda muito. Não é nada para você, mas é muito para mim. Olha a cara, presta atenção na cara do Valdo Cruz, você já está vendo ali atrás que ele não está muito feliz, né? Você já está vendo ali que Valdo Cruz não está com cara de bons amigos. E a Andréa Sadi também... Andréa, ficou tite. Estava conversando agora há pouco com alguns advogados, até vou trazer essa notícia que o Lauro Jardim antecipou lá no Jornal Globo, da troca da defesa do Braga Neto. O Braga Neto trocou de advogado e contratou o José Luiz Oliveira Lima, o Juca, que é um dos principais criminalistas do país. Eu vou traduzir o que é essa contratação. Chance zero de delação premiada neste momento, tá? Conversei com o Juca, como ele é conhecido, antes de entrar aqui no programa. Ele confirmou essa informação do Lauro Jardim, Valdo. O Juca não ia ser assassinado? Um Juca.
Não era? Era Joca, Juca? Como é que era? Vem um idiota aí. Mas Juca, por via das dúvidas, não assumia não, mas tudo bem, não é ele. Você viu a imbecilidade do cara? Mas um Juca, ou Joca, ou Jeca não ia ser assassinado? Ele está fazendo alusão aos kids pretos, que não tem nada a ver com Braga Neto. Quando os kids pretos disseram que iam aí, né? Supostamente a Polícia Federal disse que os kids pretos iam matar o Jaca, o Jeca, o Juca, o Joca e o Juca. Não, certo? E aí ele faz essa piadinha. Mas o nome do cara não é Juca, do advogado Braga Neto? Bom, se eu fosse ele, por via das dúvidas, eu não advogava para Braga Neto. É um idiota, rapaz. Um idiota. Acho que não é ele, vai por via da... Queria matar o Juca. Melhor não, né? O Juca está assumindo a defesa. E esse roteirista é espetacular. Concordo. Aí eu concordo. Esse cara que fez esse roteiro fantasioso é espetacular. Porque ninguém acredita, não é calcado em verossimilhança, verossimilhança não quer dizer realidade. Então é disso que se trata. Mas vamos lá. Realmente. O Juca vai defender o cara que queria matar o Juca. Mas o doutor José Luiz Oliveira Lima, o Juca, como ele é conhecido, já defendeu, por exemplo, para você incluir aí no seu roteiro, o José Dirceu. Foi advogado do Dirceu no Mensalão. Então, só para trazer mais essa informação. Que para mim é o Juca, tá? O Zé Dirceu para você é o Juca. Tem uma... Tem uma... a Flávia... gente que apostava no Dino, gente que apostava no Zé Dirceu. É no Dino, porque depois a Flávia me lembrou a importância do Dino na intervenção. Mas como diz Eminência Parda, eu acho que o Eminência Parda é muito mais ligado ao José Dirceu, e o José Dirceu, na posse do Lula, foi para Cuba. Então, acho que foi até uma matéria do Kleber Lourenço, que ele diz o seguinte, que os golpistas achavam que o Dirceu já estava por dentro de tudo, que eles têm aquela teoria, e que foi para Cuba articular a contra-revolução, né? A impedir o golpe ia acontecer e o José Dirceu ia comandar a ofensiva de Cuba. Enfim. Cuba, aquele poderio, né? Hoje em dia. Assim, pois é. Aquele portento. Né? A China, né? Ou a própria Rússia, né? Tempos de BRICS. A chance maior era ter ido para Cuba para ficar lá quietinho, esperando o que ia dar, né? Para não ser preso. Bom, vocês viram aí o tom de jocosidade, de piada, de galhofa que esses caras tratam tudo relacionado ao presidente Bolsonaro e aos patriotas, né? Ah, mas o Juca, ele não ia morrer? Ah, se eu fosse o Juca, eu não advogava pro Braga Neto, não, porque ninguém sabe se é ele, se não é. É uma baixaria, né, irmão? Isso aí não é jornalismo de jeito nenhum. Isso aí é militância. Isso aí é o wishful thinking, é o desejo que eles têm de ver o Braga Neto apodrecendo na cadeia. Bom, enquanto a gente ainda não vê nenhuma movimentação nas casernas, e eu, sinceramente, desse governo eu não espero nada, é muito triste a gente ver um cara honrado indo parar atrás das grades. E dizem que mais virão aí. Mas vamos continuar aqui, porque eu quero continuar ainda nessa conversa aí do Braga Neto, que é o seguinte, o advogado do Braga Neto, o novo advogado do Braga Neto, matéria da Revista Oeste, diz o seguinte, não existe a menor possibilidade de delação, diz advogado de Braga Neto, né? O advogado José Luiz Oliveira Lima, que recentemente assumiu a defesa do general Walter Braga Neto, afirmou que não há nenhuma chance de o ex-ministro aceitar um acordo de delação premiada. Ele deu a declaração em entrevista ao jornal O Globo nessa quarta-feira, dia 18. O ministro Moraes, né, fundamentou a prisão do general em alegações de que o militar teria obstruído as investigações sobre um suposto golpe de Estado. Além disso, o advogado ressaltou que, embora a defesa respeite o Judiciário e o STF, preparam a petição para que a PF ouça o general o mais rápido possível. Depois de ouvido, a defesa planeja solicitar a revogação da prisão preventiva. De acordo com o advogado, não há justificativa para manter Braga Neto privado de liberdade. Braga Neto trocou de advogado 4 dias depois da prisão,
e da subsequente transferência para a Vila Militar, no Rio de Janeiro. A família do general decidiu substituir o advogado anterior, Luiz Prata, pelo atual. Lima é conhecido por sua habilidade de lidar com casos complexos no STF. Também já representou figuras como o ex-ministro José Disseu e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Aí fala das acomodações, né, que o Exército foi obrigado a fazer algumas modificações para receber o general Braga Neto lá. Como vocês sabem, Braga Neto está preso. Desculpa aí. Braga Neto está preso, mas tem lá no quarto dele, que não é uma cela, é um quarto. Ele tem frigobar, ar-condicionado, televisão, tem tudo. Tem tudo. Está lá, graças a Deus, sendo muito bem tratado, diferente de muitos patriotas que estão presos na Papuda e na Colmeia. Mais de 10 mil pessoas assistindo a gente agora. Obrigado pela imensa audiência. Não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever. Então é o seguinte, o cara já disse que não tem o que delatar. Você viram ali o tom de galhofa da Globo News, chateado, porque soube dessa informação, certo? E tem uma curiosidade sobre esse novo advogado de Braga Neto. Em 2020, esse cara, que agora é o advogado, ele assinou um manifesto contra Bolsonaro. Que vida louca, né, brother? Em 2020, o atual advogado de Braga Neto assinou um manifesto contra Bolsonaro de uma porrada de juristas, naquela conversa de que Bolsonaro não respeitava o STF, de que Bolsonaro era isso, era aquilo, um bocado de jurista fez uma carta, esse cara assinou. Certo? E, como o mundo dá voltas, Bolsonaro, dizem, apoiou, corroborou para que ele, sim, tivesse lá assumido a defesa do Braga Neto agora. Bom, pelo que eu entendi aí da matéria do Revista Oeste, Braga Neto não foi nem ouvido pela PF. O cara foi preso e não foi ouvido. Teve audiência de custódia, o juiz manteve ele preso, que é óbvio que isso iria acontecer, porque é o juiz auxiliar do ministrão, e agora o advogado está pedindo que a PF ouça ele para, depois de ouvi-lo, pedir a liberação, porque de fato não tem o menor cabimento. Até o Maierovitch, o Walter Maierovitch, que é o jurista do UOL, disse que não tem cabimento a prisão do Braga Neto. Ele disse que odeia Braga Neto, que Braga Neto é golpista, tem que ir para a cadeia, Bolsonaro é golpista, a família inteira é golpista, Laurinha, todo mundo tem que apodrecer na cadeia. Mas que o modo como foi pedido a prisão preventiva do Braga Neto é ilegal. E o cara é muito de esquerda. O doutor André Macília já tinha dito mesmo, o doutor Marcos Velosa já tinha dito mesmo, a doutora Ludmila já tinha dito mesmo, então o doutor Sebastião Coelho. Então, todos os juristas que nós gostamos e confiamos já tinham falado a mesma coisa. Resta saber se o Braga Neto vai passar o Natal na cadeia. Eu acho que vai passar o Natal e o Réveillon. E se vacilar, ainda vai passar uns meses a mais lá, tá certo? Mas, enfim. Aí eu vou trazer para vocês aqui um vídeo do nosso querido Eduardo Bolsonaro, futuro presidente do Brasil um dia, se Deus quiser. E aí eu vou dizer, eu sou amigo do presidente do Brasil, certo? Porque com Bolsonaro eu sou fã, mas ele não sabe nem que eu existo. Mas Eduardo eu posso dizer, não, isso aí é meu brother. Mas enfim, eu vou botar aqui um vídeo onde Eduardo fala sobre o comandante do Exército. Acho que ele não está muito feliz não com a prisão do Braga Neto e o comandante do Exército. Bom, 11.100 pessoas assistindo a gente. Muito obrigado, galera, pela audiência. Não deixa de dar o like, não deixa de dar o joinha aí também não, porque tudo ajuda um pouquinho. Olha o que Eduardo falou aí do Frajola. O comandante do Exército, inepto, né, General Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo, do meu repúdio para com a prisão do General Braga Neto. Uma investigação que já foi acabada, já foi finalizada, o relatório já foi confeccionado pela Polícia Federal e ele foi preso por obstruir as investigações. Pelo amor de Deus, um comandante do Exército
inepto, né? General Tomás, inútil, poderia colocar ali uma abóbora no lugar dele, que daria no mesmo, tá? Acusam nós de crimes, como Marcel Van Hatten falou na Comissão de Relações Exteriores recentemente, que o Marcel Van Hatten, na cara deles, repete as falas que embasam esses inquéritos todos, seria motivo para a prisão de um parlamentar, e não prendem, porque sabem que crimes contra a honra não são suficientes para decretar a prisão de parlamentar. Um comandante do Exército inepto, né, General Tomás, inútil. Inepto, inútil, se botar uma abóbora no lugar do comandante do Exército, a abóbora vai tomar mais providências do que o próprio comandante. E o Eduardo não está errado nisso, não. Ele está coberto de razão, tá certo? Enfim, para resumir o caso aí, a troca de advogado é muito importante para o Braga Neto. O advogado já deu declaração dizendo que ele não vai delatar nada, não tem o que delatar. Vai delatar o quê? Vai comer essa ladainha da Polícia Federal, que é alimentada, infelizmente, pelo Mauro Cid, porque está querendo se livrar a pele dele de qualquer jeito. E eu já falei aqui o destino de Mauro Cid. Com todo respeito a Mauro Cid, que é um grande militar, super bem treinado, formado, etc e tal, Mauro Cid é burro. É o meu ponto de vista. Mauro Cid é burro. Ele trocou 3 vezes de advogado, Mauro Cid. 3 vezes, certo? Foi preso 2 vezes. O advogado dele, vocês lembram que uma hora dizia uma coisa, outra hora dizia outra. Mas tudo bem. Por que eu acho que ele é burro? Porque Mauro Cid não entendeu que ele é uma laranja na mão da Suprema Corte. Ele é uma laranja. A Suprema Corte está chupando a laranja. Enquanto ainda tiver sumo, a Suprema Corte vai chupar. No dia que não tiver mais nada, só tiver o bagaço, a Suprema Corte vai jogar no lixo. Mauro Cid não entendeu isso. Ele vai voltar para a cadeia. A delação premiada dele não garante nada, porque estamos numa ditadura. Então não tem essa de delação premiada, estou garantido, vou entregar Bolsonaro, vou entregar o Agro, vou entregar Braga Neto, o Heleno, vou entregar todo mundo, vou livrar minha cara. Não vai. Não vai. Ele vai livrar a cara dele agora, vai passar aí uns meses livres, quando tudo tiver acabado, os caras vão pegar um pelinho de cabelo assim, para botar ele na cadeia de novo. Você vai ver. Você vai ver se eu não tenho razão, né? Claro, se não houver uma grande reviravolta geral que mude tudo no Brasil. Mas até lá, ele vai entrar vai ser descartado como um bagaço de laranja usado, tá certo?